estou sendo entrevistado, nesse momento estou entrevistando, o aluno Itacir da disciplina de Ciências Sociais, da URGS, que está fazendo licenciatura, né? E aí está numa disciplina que é sobre a profissional do magistério. Agora eu vou gravar a mim mesmo, vamos ver se eu consigo equilibrar o celular aqui. Tirei umas fotos sem querer aqui. Acho que eu vou me gravar. É aquela cadeira ali? É, tá. Vai dar tudo certo. Vê ali, tá? Sem encostar, porque senão vai cair. Ficou ótimo. Tá ótimo. Então, eu já tinha falado pro Itacir, mas a nossa gravação teve problemas técnicos com a outra câmera. Que eu sou, então, professor recente. Eu comecei em novembro de 2012. Eu comecei efetivamente a ministrar aulas em 2013, no primeiro trimestre de 2013, e estou muito contente com a profissão porque ela é sempre muito variada. Lidar com pessoas, lidar com alunos, lidar com adolescentes, envolve uma diversidade de interações muito grandes, inclusive ao longo dos 3 anos é uma fase em que o adolescente de 14 anos muda muito até passar o adolescente de 17, 18 anos, essa é a variação de idade, e isso por si só é muito estimulante. Além disso, tem os diferenciais dessa escola, a gente está no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que tem uma questão de disciplina que não tem em outras escolas, não é assim nenhuma maravilha, são adolescentes normais, como se costuma sempre enfatizar, mas é um diferencial importante e é aquilo que eu considero o maior diferencial. Há uma pré-seleção, ou seja, até pela fama do colégio, pelos resultados que são publicados, o resultado dele no Enem, outras avaliações, os alunos que conseguem ir para a universidade depois de egressos, ele atrai muitos alunos geralmente de uma condição econômica boa, né? Então são mais fáceis de trabalhar em alguns aspectos, tem algumas dificuldades especiais, mas no geral são mais fáceis de trabalhar, e principalmente tem um preparo, eles já tiveram uma experiência acadêmica, no sentido amplo, mais intensa. Tanto é que eles, conseguem passar na prova de seleção, eles conseguem então passar por esse afunilamento, e eles já têm uma família que tem o hábito de dar esse suporte. Não, tem que estudar, né? São pais que se dispõem a acompanhar mais, a ajudar o filho, se precisar pagar uma aula particular, pagar, sei lá, um psicólogo se tiver algum problema que acontece nessa fase da adolescência. Então, é um público que tem algumas vantagens no sentido da facilidade para o professor se focar na questão do aprendizado, no sentido mais, inclusive, conteudístico e de habilidades e de competências. É mais fácil de trabalhar nesses sentidos com esse nosso público desse colégio. E isso para o professor é muito estimulante, facilita muito. Claro, tem professores que preferem trabalhar com alunos que têm mais dificuldades. Tem inclusive gente que faz especialização em trabalhar com pessoas que têm necessidades especiais de grande limitação, ou ao contrário, que tenham altas habilidades que também sejam altamente desafiadoras para o professor. Então, há pessoas que gostam de desafios maiores, mas inclusive para mim que estou começando, isso já é suficientemente desafiador. E eu vim parar no magistério depois de passar por várias profissões. Então, eu inclusive escolhi fazer licenciatura em filosofia de maneira um tanto fútil, né? Eu simplesmente queria fazer psicologia e aí não passei no vestibular. Aí eu já estava meio velhinho, porque o meu ensino fundamental e médio foram meio erráticos. Eu rodei na 5ª série em português, aí depois eu troquei de escola, saí do colégio particular, que era o Colégio das Dores, fui para o Colégio Estadual Otávio de Souza, depois eu fui para o Colégio Parobé, também estadual, rodei em matemática no primeiro ano, voltei para o Colégio Otávio de Souza e completei meu ensino médio com supletivo. Foi bastante, eu sempre digo para os meus alunos, não quero te assustar, mas isso eu me lembro muito quando eu era adolescente. Eu gostava muito de estudar, mas eu gostava de estudar o que eu queria estudar, não o professor.
E aí isso teve alguns custos, né? Depois eu rodei na quinta série assim, rodei no primeiro ano do ensino médio assim, mas tudo bem, completei com um supletivo, consegui passar depois do vestibular para filosofia, depois, bastante tempo depois, eu passei no vestibular para direito na URGS também, não impediu, ou seja, se tu tiver um outro jeito de estudar que não é o que é cobrado aqui nesse colégio, não quer dizer que tu não vai ter sucesso na vida, mas é um estilo, né? Então, a minha trajetória, de certa maneira, mostra a viabilidade da universidade. Eu tenho orgulho disso. Né? E aqui nessa escola, eu vim parar por também uma série de fatores muito aleatórios. Então, eu fiz vestibular para psicologia, não passei. Aí descobri que filosofia era mais parecido com o que eu gostava de lucrar. E muito mais fácil passar no vestibular. E por isso eu fiz a licenciatura em filosofia. Me formei em janeiro de 93, faz muito tempo. Fiz formação psicanalítica depois acabei fazendo direito na URGS em 2002, me formei em janeiro de 2007. E aí eu pensei, vou fazer uma atividade física. Faz muito tempo que eu não pratico mais natação e tal. E fui fazer educação física. E aí quando eu fui pesquisar para ver como é que era o curso, quais eram os horários, descobri que tinha um outro curso que seria muito mais surpreendente a dizer que eu fazia. Eu acho que é teu, tá? Tá bom. Tá bom. Aí eu resolvi fazer um curso que me pareceu muito estranho, licenciatura em dança. As pessoas que me conhecem há muito tempo me associam com uma pessoa mais quadrada e formal. E aí eu dizer que estou fazendo licenciatura em dança, tipo, sei lá, imaginar o Ulisses Guimarães está fazendo salto. É que eu quero falar do regime vocal, uma coisa assim, mais ou menos esse o contraste de expectativas. Bom, aí no curso de licenciatura em dança eu comecei a fazer de novo um monte de disciplinas lá na Faculdade de Educação, a FACED, carinhosamente apelidada de FARCED, referência à farsa, né? E eu, diferente dos meus colegas que geralmente se aborrecem muito, se irritam muito com as aulas na FACED, eu me diverti excessivamente e pensei, quando eu vi que tinha o concurso para magistério estadual, eu exercer essa profissão também que eu treinei. Aí eu fiz o concurso, aí eu até já tinha esquecido que tinha feito concurso em 2012, e aí no final de 2012, lá por novembro, a gente foi chamado para assumir o cargo, e aí eu pensei, bom, vou para uma escola de periferia, com dificuldade e tal, mas achei também interessante. E aí fiquei muito mais contente quando eu vi que o processo era uma linha de montagem, né? Qual área? Então vai para aquela mesa lá com aquela professora. Aí fui lá para a mesa da área de filosofia, ou humanas, não lembro mais qual era quão específico era a separação. Já perguntou, filosofia, que horário é bom para ti? De manhã. Que região o senhor mora? Jardim Botânico. Tem essa escola, essa aqui não é dentro, porque tem só 4 períodos, não vai dar para o senhor fechar a carga horária. Tem o Colégio Tiradentes, isso, Colégio Tiradentes. Por quê? Por que eu escolhi o Tiradentes? Porque estava disponível. 2, porque tem uma fama de ser um colégio mais interessante de trabalhar, por aquilo que eu já comentei, né? Nós estamos num contexto de uma pré-seleção, é como se fosse dar aula na URGS. Qual é a grande vantagem de dar aula na URGS? É a pré-seleção dos alunos. São alunos que já estão habituados a estudar, né? Com dificuldades, com falhas, mas se comparar com os outros, eles são muito melhor preparados e tem muito mais apoio da família, muito mais condições de se enfrentar alguma dificuldade superada. Então foi assim que eu escolhi fazer esse trabalho. Como é que eu vim parar nessa profissão? Que estou gostando muito. Recomendo. Professor, o que eu vi na sua motivação, na sua vontade, na sua forma de... Uma bolachinha, Rezo? Sempre. Posso pegar você? Pode, né? Obrigado. O guloso.
o vídeo, sim. Não parou, vai tudo. Vai pro YouTube, já avisei a senhora, né? Tá gravando. Fiz um resumo da que a gente já tinha feito. O primeiro foi o treinamento. Ainda com relação ao professor, né? Mais ou menos o que é na sua convicção que é ser um bom professor. E aí saiu um pouco, né, na sua visão, como o senhor percebe? Se percebe ou se percebe no contexto o que é ser um bom professor. E a parte final seria se sente à vontade no exercício, aonde está trabalhando, se está se sentindo à vontade. E se acha que precisaria melhorar algumas coisas, claro, sempre tem coisas para melhorar. Mas é nessa linha. E aí nós fechamos. Tá. Não, para mim eu tenho um conceito de bom professor que é bastante ruim, que é o professor que eu gostava de ter como aluno, mas não serve para todas as situações. Bom professor para mim é aquele professor que anima alguém a se interessar por aquela área. Não é a função dele passar conteúdos, não é a função dele obrigar o aluno a estudar. A função dele é de uma população de 100, 200 alunos interessar a uns 10, 15 que vão se interessar por aquela área dele. E claro, isso é a função importante do professor. Tem a função que aí podia ser trocada por uma máquina, podia ser automatizada, podia ser colocar uma pulseira que dá choque, eu vi hoje no Facebook, um negócio que estimula bons hábitos, né? Tu mesmo pode regular, não, quero receber um choque, não, quero que seja publicado no Facebook que eu fiquei dormindo até tal hora, né? Que vai me desestimular de ter esses maus hábitos e vai me estimular, até botei assim, acabou-se o tempo do personal trainer, agora é o Pavlovian trainer, alguma coisa assim. Mas, então, o professor tem essa função de adestramento, né, de controle, de ensinar a fazer xixi, cocô na hora certa, né, não bocejar com o boca aberta, que é uma função que na nossa cultura foi transferida da família para a escola. Essa função para mim não é importante, não é específica do professor. Ela pode ser muito bem exercida simplesmente pelos pais, né? Até eu costumo trabalhar com os alunos, mostrar, por exemplo, as coisas sobre a socialização na perspectiva sociológica e mostra a perspectiva da psicologia social daquela autora americana, Judith Rich Harris, né? Porque ela diz que, olha, esse negócio que a criança aprende é socializada pelos pais em casa, secundariamente pelos professores adultos que dão um exemplo de como ser gente, é errado. As crianças não aprendem assim. As crianças aprendem com os seus pais, que está definido por pais. Crianças ou adolescentes de mesmo sexo e idade aproximada. Então, onde ela se identifica. Onde ela é cobrada, inclusive, com muito mais rigor. O professor tem ferramentas muito mais fracas do que a turminha. Então, o professor vai dizer, fica com a perna embaixo da mesa, e a turminha vai ser muito mais rígida. A gente vê isso, eles estão tudo fantasiado de humano, mas aquilo lá é complicado, é mais complicado você imitar mano, ser malandro, do que fazer ordem bonita. Tu tem experiência militar, sabe que aquilo tu aprende em um mês e meio. Né? E a questão de ser mano, de ser malandro, é uma aprendizagem constante, com mudança do código, faz parte da questão antropológica da identidade de grupo, que está sempre mudando. Tem os seus shibboleth, né? Que identifica que tu não é da minha turma, tu está só te fingindo, tu não é do ramo, tu é iniciante, ou tu é bobão, né? Ou tu é otário. Inclusive, a terminologia vai mudar porque ela precisa mudar. Então, a capacidade de aprendizagem do jovem e do adulto está mais ligada a essa interação com os pares do que com o professor, com o pai, com o adulto, com a suposta autoridade, que tem 1% de importância. E isso eles aprendem rápido.
talvez um dos grandes problemas desse trabalho de carcereiro do professor é de que ele é muito superficial, né? E muito repetitivo, e muito pouco desafiador. Os alunos, não é que eles não têm interesse, é que dificilmente, às vezes, o professor, quando tem que fazer uma coisa muito rotineira, ele consegue manter o interesse, ele se torna manjado. Eu me lembro da minha experiência como aluno, que eu frequentemente ficava em recuperação e me recuperava no final do ano. Isso tem um significado muito dramático, ou seja, dá para aprender o que se aprende num ano em 2 meses, talvez. Há uma administração do tempo muito ruim. Essa é a parte mais vulgarmente associada à função do professor, e eu acho que é a menos importante. Mas certamente não posso ser um professor assim. É cobrado de mim essa função de padronização. Então eu tenho que exigir dos meus alunos um desempenho mínimo, né, para eles poderem passar de ano. Aqui no colégio, além dessa preocupação com o desempenho mínimo, tem a preocupação de ranqueá-los, porque isso tem uma importância nesse colégio, uma coisa que até é positiva, que é o desafio de conseguir se superar, de conseguir ter uma distinção, de ter algumas medalhas por diversas atividades diferentes, por ter o alamar, seja disciplinar, seja intelectual, né? Então, isso tem um outro caráter que eu acho que é menos importante do que o fato de que, e que é muito marcante nos alunos desse colégio. Eles saem daqui e durante 1, 2, 3 anos eu vejo que tem alunos que eu não conheci e aí são amigos de outros alunos, e eu vejo quais são as fotos do perfil deles no Facebook. São fotos de quando eles estavam aqui no colégio há 1, 2, 3 anos. Então, aquilo que tem de mais importante em uma escola são os contatos que tu faz, e não são com os professores, são com os colegas. E nesse colégio em particular, as dificuldades, entre aspas, que são criadas pela disciplina militar, pela questão da faxina, por exemplo, isso cria um laço entre os alunos, um caráter de positiva excepcionalidade do período que eles estão aqui, maior do que em outras escolas, que marca muito eles. O bom professor nesse sentido seria aquele que consiga explorar esse ambiente, criar um ambiente para que eles interajam entre eles, e eles façam esse crescimento, pelo que eu entendi, nós falamos. Unindo então o que eu acho um bom professor e que eu sei que é o padrão mínimo exigido do professor, é dentro dessa combinação dessas duas exigências, então estimular eles a buscarem pelo menos 90% da turma atingir um patamar mínimo, e os outros vão ter que fazer recuperação, e nisso eventualmente vão ter que contratar professor particular, pedagogo, que às vezes é basicamente o professor que faz o aluno durante 1 hora estudar e que faz férias. E estimular na medida do possível que as pessoas se interessem. Até eu brincava, e ainda brinco, né, com os meus alunos: olha, eu vou ficar muito feliz se algum de vocês se interessar por filosofia, mas até por compaixão com os pais de vocês, talvez seja interessante fazer o contrário do que eu fiz. Eu fiz primeiro filosofia, depois eu fiz direito. Eu acho que os pais de vocês, se vocês forem escolher coisas parecidas, que vocês façam primeiro direito e depois filosofia, né? Que aí tem toda a questão de a família tem expectativas para o jovem, e é bom que o jovem tenha diante dele mais alternativas do que a de eu vou ser necessariamente professor de filosofia. No momento atual, e a perspectiva não é clara para os próximos anos, é uma vida de solteiro, né? Professor de 20 horas ganha 800 e pouco, talvez com mais a passagem de ônibus, quem paga em dinheiro deu uns 900, não sei. E nem me deu o trabalho de olhar o meu contra-cheque para não me deprimir, né? Mas tem a perspectiva de... Inclusive é engraçado, quando eu fiz o vestibular para licenciatura em dança, o tema da redação era o desestímulo, o desinteresse pelas licenciaturas, né?
isso tem uma razão de ser. Os professores nunca acabam, sempre dizem, ninguém mais vai ter interesse por ser professor. É mentira, sempre tem gente interessada, por interesses estranhos, como o meu, ou porque está acostumado, ou porque até dá um dinheirinho se tu trabalhar 60 horas por semana, tu consegue juntar uns 2.000, 3.000, mas certamente para a qualificação que o professor tem que ter, a principal motivação é ele gostar do trabalho. E claro, tem muitos professores que já não gostam, né, que querem de tudo para sair da sala de aula, né? Me põe numa mesa num lugar úmido e escuro que tem uma goteira em cima. Muito professor que está em sala de aula vai preferir isso. Principalmente aquele que já está estressado, que apanhou do aluno, né? É um outro mundo, não é como aqui. E tem muito professor da rede estadual que está nessa situação. E aí esse estresse vai se acumulando. Magistério, mesmo pagando bem, mesmo pagando, sei lá, 5, 10 mil por mês, é uma área em que tem uma ocorrência de burnout significativo. Por quê? Burnout tem muito a ver com o desgaste emocional de tu se interessar, se dedicar e não ver resultado. Ou até ver resultado, mas há uma demanda inesgotável e há um limite na capacidade do sujeito de oferecer para o público com o qual ele trabalha. Então, profissionais da saúde. Então, o cara, vou me dedicar mais. Se me dedicar mais, os meus pacientes vão ficar menos doentes. Eles, de repente, ficam menos doentes, mas alguns vão morrer, os parentes vão reclamar. Então, vai haver muita ingratidão. Isso desgasta muito e lá pela chance do profissional da saúde está... o que essa gente está me incomodando, né? Que morram logo. Não é que ele é um insensível, que ele se esgotou emocionalmente naquele contato. E muitos professores acabam sofrendo disso. Estou fresquinho, né? Não vejo 2 anos, né? Algum desencantamento. Mas professores explicam, olha, eu fiz uma disciplina na URGS com um professor, Johannes Doll, né? E uma das aulas que ele trabalhou foi sobre a questão do burnout. Ele disse, olha, é muito comum em profissões em que tu tem interação com pessoas, interação emocional. Então, se vocês querem evitar o esgotamento, você tem que tentar levar isso mais leve, assim, não se exigir demais, ter clareza sobre o que tu pode interferir, tu não pode virar, nem os pais conseguem, tu não pode querer definir o destino dos seus alunos. Alguns vão ter que fazer as escolhas deles. Nós mesmos aprendemos muitas vezes cometendo erros, então a gente não pode privar os nossos alunos ou os nossos filhos da experiência de torcer para que não morram, né? Mas de que vão ter que cometer alguns erros. Não é possível aprender tudo lendo antecipadamente qual é a maneira mais segura de fazer. Não é viável. Professor, e assim, o ambiente aqui, o local de trabalho, como o senhor se sente? O senhor está tranquilo, está à vontade ou tem... Olha, a gente tem um público de classe média alta. Nos meus primeiros meses a gente não tinha aula, a gente entrou em novembro de 2012 e a gente não teve férias, então a gente passou dezembro, janeiro e a boa parte de fevereiro cumprindo horas aqui, né? Não tínhamos atividade para fazer. E aí, no meu tédio, nessas mesas aqui tem as pastas dos alunos, eu fiz uma pesquisa informal, né? Comecei a anotar de cada turma quantos alunos são oriundos de instituição privada e de instituição estatal. Então, bem mais da metade vem de instituição privada. Não que não venha de instituições estatais eventualmente boas, né? Porque em alguns bairros, no bairro tal, tem uma escola estadual, que por uma série de fatores é uma escola boa. Tá? Como aqui também é uma exceção por outros fatores. Mas em média, então, são alunos de classe média, cujos pais se preocupam muito com a educação dos filhos, que vieram, na maioria dos casos, de instituições privadas, e não de quaisquer instituições privadas, mas geralmente de instituições privadas de considerável renome, ou seja, das boas escolas de Porto Alegre, da boa escola estatal da cidadezinha tal do interior, da boa escola privada da cidadezinha do interior. E, eventualmente, então, esse interesse dos pais leva a alguns atritos, né? Então, se o aluno vai mal, não é incomum dele dizer que o professor é louco, que o professor não deu a matéria, que o
professor isso, o professor foi aquilo. E os pais, até legitimamente, porque estão preocupados, vêm aqui, conversam com o pedagógico fiscaliza e tal, mas isso eu acho positivo, né? Eu até acho que tem disciplina para fazer isso sem que alguém fiscalize, mas eu acho que pode ser que num mês, numa semana, num ano, né, numa década, pode ser que se eu fosse deixado por conta própria, eu deixasse crescer algum índice, vamos dizer assim. E aí então isso eu acho que é uma fiscalização positiva. Até eu sempre tenho medo, né, de me transformar num professor ou num servidor público de caricatura, né, que aquele cara que está lá, pois é, né, tem que ir lá na aula. Em outras escolas, um colega meu que entrou também agora no magistério, ele disse, olha, eu estou também numa outra escola, e aí a minha aula começava no segundo período, um dia eu cheguei mais cedo, e aí estavam vários professores lá na sala dos professores, e eu até perguntei, mas tem alguma atividade, os alunos foram dispensados? Não, estão lá, eu dei uma atividade para eles e vim aqui conversar na sala dos professores. Então, uma certa cobrança é também um certo estímulo, então eu não vejo como uma coisa negativa, eu acho que é um diferencial positivo para o professor, esse olhar dos pais, dos alunos, essa preocupação do pedagógico, né, que nos dá suporte, que pergunta, tá aí, como é que tu conseguiu fazer, como é que está fazendo a prova, eles estão entendendo, será que a tua linguagem não está muito rebuscada, dá uma série de sugestões que me ajudam a ir afinando, porque às vezes também tu pensa que isso foi muito marcante, né? Não só no primeiro ano aqui, mas no meu primeiro ano em diversas outras coisas. A gente pensa que está agradando e não está agradando. A pessoa faz uma cara de inteligente, dá um sorriso, mas é por educação, né, que está gostando. Então, às vezes precisa ter outros instrumentos, uma outra perspectiva que te ajude a ter uma noção mais ampla do fenômeno. Mais real. Professor Regis, eu agradeço por ter se disponibilizado a fazer esse trabalho conosco, a contribuir com a universidade, a contribuir com a nossa turma em específico, da disciplina de ensino e identidade docente, né, dirigido pela professora, conduzido hoje pela professora doutora Maria Jane Carvalho, e que vai ser muito útil para nós como estudo. O senhor vai ter então disponível pelo Facebook, não, pelo YouTube, né? Eu já tenho seu e-mail, vou lhe mandar o link depois, e também agradeço pela oportunidade. Falar sobre o que está acontecendo é uma maneira da própria pessoa que fala descobrir, né, como é que ela está se sentindo, né, e deixo esse agradecimento e como conclusão, eu diria que, pelo menos aqui nessa escola, é muito interessante ser professor, não pelo salário, mas pela atividade em si, pelo desafio, até pelo reconhecimento. O professor, assim, não tem um reconhecimento social, né, mas tu te sente motivado. Às vezes eu pergunto por que eu não vou ser juiz, né? Eu digo, olha, ser juiz seria uma boa grana, seria difícil de passar no concurso, digamos que eu não passasse. Provavelmente eu teria um trabalho menos gratificante, que tu já pega a coisa quando já deu errado, seja na parte civil, seja na parte criminal, no início da carreira tu vai pegar as duas. Tu vai ser uma pessoa importante lá no interior, uma pessoa importante em casos ruins. Ser professor ser uma pessoa mais ou menos importante, não tão importante quanto o juiz, mas em casos promissores, de modo geral. Mesmo que tu vá para uma escola problemática, se tu te focar no que tu conseguiu fazer de diferença, de ajudar um aluno que de repente estava mais para lá do que para cá, tu consegue trazer ele mais para cá do que para lá, não vai conseguir com todos, é importante lembrar disso, mas tu vai conseguir, isso eu acho mais promissor, é um trabalho nesse sentido, do que tu está fazendo, mais gratificante do que uma profissão de grande salário. Mas, claro, talvez seja mais fácil dizer isso em certas situações, como a minha, do que em outras. Né? Eu vejo no senhor assim, a preocupação em trabalhar onde mais vai poder contribuir para transformar o mundo, né? Para transformar o ambiente, para transformar pessoas. Com muitas limitações, ou seja, os poderes são bem limitados, mas tu sente que está fazendo alguma coisa que tem algum efeito. E é isso que gratifica. Mas eu acho que eu fiz um recorte aqui, uma parte, vou contar
o senhor fez a minha versão integral. A parte Até com bolachinha. ótimo. E a participação da professora Vera. Mas assim, para mim é a minha primeira entrevista essa aqui que eu faço. Né? O senhor sentiu a minha dificuldade, né? Até não sabia como ia ser conduzido. O senhor conduziu mais do que eu conduzi alguma coisa, mas é muito útil. Eu vou precisar do termo de consentimento. Né? Eu trouxe para mim poder confirmar Eu não comento, é só eu assinar mesmo. Meu pai aquela caneta ali. Tudo bom? Vai ser entrevistada também, professora? Professora Juliana? Sim, tudo bem? Tudo bem, vai ser. Cuidado que está sendo gravado, tudo vai pro YouTube. Essa aqui é a minha apresentação, não é para a professora Vera, não, mas é esse aqui que vocês ensinam. Esse aqui está do outro lado todo. Eu, Regis Antônio Coimbra. Eu posso preencher, eu só preciso da sua assinatura. Bom dia, tudo bom? Raquel Lino chegou Hoje é 2, né? 2 de 10 de 2014. Assinatura em cima ou embaixo desse assinatura? Em cima? Por incrível que pareça, essa é a minha assinatura. Nome por extenso de som, isso é nosso. Tá bom. Professor Verso, imensamente agradecer. Eu vou, se o senhor vou desligar. me autoriza depois. Sim. Eu pretendo fazer